Olá, pessoal do canal do professor Fábio Inácio. Hoje eu vou falar da Lei 2632, né? Do concurso de Santos. E como eu estou também no curso do Já Passei, vou deixar o link aí, porque lá eu vou gravar algumas leis específicas da cidade de Santos, né? E claro, a turma do Já Passei tem todos os autores pedagógicos aí do PEB um adjunto, né? Então, se você tiver interesse no curso, tá lá no link. Hoje eu vou dar uma demonstração aqui, né? De uma aula que tem lá no canal. Claro, você vai poder, no canal não, no curso, né? Você vai poder lá acompanhar as minhas aulas que eu estou gravando para o curso do Já Passei e vou deixar aí o link, tá? Bom, vamos lá. O que é essa lei? Essa lei é a 2632, de 13 de julho de 2009. Ela autoriza o poder a conceder a contribuição às associações de pais e mestres, né, das unidades municipais e da outras providências. Então, fica o Poder Executivo autorizado a conceder contribuição de R$ 8 mensais per capita. Esse valor já foi alterado, obviamente, porque ele é corrigido pelo índice IPCA-IBGE, né? As associações de pais e mestres das unidades de educação para prestar assistência financeira suplementar às unidades da rede municipal de ensino. O que são as APMs? Elas funcionam ali dentro dos parâmetros da gestão democrática como um instrumento ali de apoio, mesmo de realizar ali algumas pequenas obras, pequenas reformas, né, na infraestrutura, compra de material, ajudando a escola. E a prefeitura tem essa contribuição, né, para a APM ali, para facilitar a administração, para agilizar pequenos reparos, né, nas escolas públicas, dado que a gente sabe que para você fazer lá uma obra, tal, você tem que fazer licitação, às vezes tem um período de demora e tal. Então, a fim de promover melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica, tá? Então, nos dois aspectos, tanto físico da escola quanto no pedagógico, com o objetivo de contribuir para a melhoria do desenvolvimento educacional, né? E fortalecer a participação da comunidade no processo de construção da proposta pedagógica referidas nas unidades de educação. Aquilo que eu falei do princípio da gestão democrática, né, das escolas públicas, lembrem disso, né, está na Constituição, na LDB, e é escola pública, não é escola pública e privada, né, porque as bancas gostam de colocar a escola privada. Muita atenção nisso, a APM tem esse papel aí de ser uma instituição aí da gestão democrática. O valor da contribuição será reajustado anualmente pelo IPCA e IBGE, apurado em cada ciclo de 12 meses, e encerrado no mês de março antecedente para aplicação a partir do mês de julho subsequente, né? E tem que ver o decreto 10.101 de 2023. Os valores serão transferidos em parcelas mensais, calculadas com base nos dados oficiais do Censo Escolar e INEP, relativo ao ano imediatamente anterior à concessão, até o último dia útil do segundo decêndio de cada mês, né? Então, ali, esse valor é reajustado aqui pelo IPCA e IBGE, tá? E ele vai ser aí do ciclo de 12 meses, né? E, claro, encerra no mês de março, antecedente para aplicação a partir do mês de julho, ok? Né? Os valores são transferidos em parcelas mensais, calculados aí com base no censo escolar. Então, é pelo número de alunos, né? Relativamente ao ano anterior. Quanto mais alunos, maior o volume aí de recursos, certo? A Secretaria Municipal de Educação publicará no Diário Oficial de Santos, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor, a periodicidade
das transferências às associações de pais e mestres, das unidades de educação, bem como as orientações necessárias à execução do proposto nessa lei, observada a disponibilidade orçamentária. Então, é importante isso aqui também, né? Claro que esses recursos transferidos, eles dependem aí da disponibilidade orçamentária, né? Essa redação foi dada aí recentemente. Os recursos disponibilizados pelo poder público serão empregados na seguinte forma: aquisição de material permanente. O que é material permanente, professor? Computador, por exemplo, uma impressora, isso é material permanente, né? Uma mesa, uma cadeira, tudo isso é material permanente. Aquisição de material de consumo necessário à atividade educacional. Material de consumo é lápis de cor, massinha, folha sulfite, folha colorida, EVA, isso são materiais de consumo, né, que vão ser utilizados ali, enfim, bola, enfim. Manutenção, conservação e pequenos reparos nas unidades. Veja aqui, ó, manutenção, conservação e pequenos reparos. O que é pequeno reparo? Olha, precisa pintar uma parede, precisa fazer uma rampinha ali de acesso para o cadeirante, né? Uma torneira que quebrou, um cano que está vazando. Isso é tudo pequeno reparo, né? Pintar uma sala, uma parede que está com mofo, pequeno reparo. Olha, tem um vazamento no telhado, precisa trocar o telhado inteiro. Aí não é pequeno reparo, aí é obra de grande monta. E aí não pode ser feito pela PM, tá? Então, muita atenção nisso. Pequeno reparo são aquelas manutenções corriqueiras do dia a dia, né? Pequenas, do dia a dia, pequenas, tá? E desenvolvimento de atividades educacionais também você pode fazer aí uso do recurso. Na implementação de projetos pedagógicos da unidade municipal, então algo que você queira fazer que é muito específico ali da sua escola, da região, né? Algo característico ali do local que a prefeitura não vai comprar esse material para todo mundo, é muito específico ali daquele projeto pedagógico daquela escola, tá lá no PPP daquela escola. E despesas com serviços contábeis. Isso é importantíssimo. Por quê? Antigamente não havia essa previsão, né? E a APM, ela segue ali todas as orientações de gastos do poder público. Então, ela precisa fazer, muitas vezes, 3 preços, né? Dependendo do quanto vai gastar. E, claro, ela tem que fazer a prestação de contas. E, normalmente, quem faz isso é o contador. Entradas, saídas, notas, o que gastou, o que não gastou. E era um tormento para os gestores, porque, né, para o pessoal da PM, porque muitas vezes você tinha que pedir para um contador fazer para você, e agora isso foi incorporado aí como uma despesa, né, que é permitida os serviços com contabilidade. Então, isso é importante. Agora, vamos ver o que é proibido. É vedada a aplicação de recursos que trata essa lei em gastos com o pessoal do quadro geral, pessoal da Prefeitura de Santos, ou contratados pelos órgãos da administração direta ou indireta. Então, não pode gasto com o pessoal, tá? Não pode. Então, não posso contratar um agente escolar, um inspetor de aluno, uma pessoa para limpeza. Não, isso não pode. Uma pessoa para cozinha. Não, não é permitido. Isso é vedado. Gasto com o pessoal não é permitido, tá? Então, é proibido gasto com o pessoal. E esse parágrafo 2 é interessante, isso pode cair muito na prova. No mínimo, 50% do valor determinado no artigo 1 deve ser destinado às manutenções da infraestrutura física da unidade de ensino, redação da Lei 3979. Então, no mínimo 50%. Olha que banca adora fazer esse tipo de pergunta, né? Então, do valor que você recebe, metade, né, vamos dizer assim, você tem que gastar com manutenção da infraestrutura, certo?
é aqueles pequenos reparos que eu falei. Trocar um vidro que está quebrado, uma torneira, né? Enfim, aí para a infraestrutura da unidade. Aqui ó, parágrafo 3, toda a manutenção das unidades deverá assegurar as características originais da edificação no que se refere ao projeto arquitetônico, fachada, elementos estruturais, observadas as exigências da legislação vigente. O que a lei traz esse parágrafo 3? Eu posso chegar lá e falar, eu estou aqui no pátio, tem uma pilastra aqui nesse pátio, é ruim para as crianças essa pilastra, então eu vou tirar essa pilastra. Não posso, porque isso é estrutural. Né? De repente eu tiro aquela pilastra e desaba o teto, né? A parte lá, enfim. Então eu não posso fazer isso, não posso alterar a fachada. Ah, tem aquela janela, vou mudar. Não. Então tem que respeitar o projeto arquitetônico, fachada e elementos estruturais, certo? E se vou fazer alguma modificação que você acha ali que pode interferir, é sempre importante consultar o setor de obras, né? O setor de arquitetura da prefeitura, para ver se está tudo bem, ó, nós vamos fazer isso, né? Se for uma coisinha de pequena monta, obviamente que não, vou pintar uma sala, não, né? Mas às vezes vou trocar um piso, saber se aquele piso que você vai colocar é adequado, atende às normas, né? Porque aí tem normas de segurança, enfim. Então, eu vou trocar um piso ali e tal, é sempre importante consultar na manutenção para não ter nenhum problema. Artigo 3, as associações de pais e mestres das unidades de educação deverá prestar contas, né, dos recursos recebidos, tanto para a Secretaria de Educação quanto para a Secretaria de Economia e Finanças. Esse é um dinheiro público e, obviamente, ele tem que ter prestação de contas, né? Parágrafo 1, a prestação de contas que trata o caput 1 desse artigo será regulamentada em decreto. Inclusive, já gravei a aula do decreto, está lá no Já Passei, tal. Então, tem essa aula, tem a aula do decreto e tem outras aulas que eu estou gravando e algumas já gravadas lá no curso. Então, se você se interessa, eu vou deixar o link aí, o link já com descontinho para vocês, né? Desconto do professor Fábio Inácio, para vocês adquirirem o curso lá, tá? E a liberação de cada nova parcela será condicionada à apresentação aprovada de contas referentes à parcela anterior. Obviamente que para você receber as parcelas, você deve prestar contas, né? Se eu não prestar conta, eu não posso receber, obviamente. Esse artigo 4, gente, eu só coloquei ele para título de conhecimento, né? As despesas correrão pelas dotações orçamentárias. Aí tem esses números enormes aqui, né? Que são as dotações orçamentárias. Cada vez que você vai fazer um gasto, né? Você tem uma dotação ali, um código que identifica da onde é aquele dinheiro, o que significa, né? Por quê? Porque isso serve para questões administrativas, financeiras da prefeitura, do orçamento, porque tudo é consignado ali em dotação, né? Previsão orçamentária. Então, tem esses números aí que é na hora de realizar essa despesa, para mostrar que o dinheiro saiu pelo código tal, que se refere a gasto com isso, com isso, que é da questão da APM das unidades, né? Então, tem esses códigos aí, certo? Aí fica excluído, parágrafo único, fica excluído o limite estabelecido no inciso 5 do artigo da Lei 2599, né? E essa lei entrou em vigor na data da publicação, certo? Sempre que tiver despesas, né, no orçamento, você vai verificar que tem esses códigos aí, só para vocês terem conhecimento. Isso aqui não vai cair no concurso, obviamente, tá? Olha só, trouxe aqui uma questão. Olha só, José, diretor de escola do município de Santos, recebeu uma verba da PM de R$10.000. José conversou com os professores e pais de alunos com relação aos reparos que devem ser feitos na unidade. Porém, José argumentou que precisa comprar mais material pedagógico. O diretor propôs que R$4.000 sejam gastos em reparos e R$6.000 na compra do material pedagógico. De acordo com a Lei 2632, o diretor José, vamos ver, né? Ó, presta bem atenção que o José
né? E sempre que você vai gastar uma verba, tem que reunir as pessoas, conversar com as pessoas, né? Mostrar por que é importante aquela aplicação daquele recurso. Então, sempre bom, realmente, reunir os professores, pais de alunos, funcionários, né? Integrantes ali da APM, para você explicar. E aí, o que ele propôs? Ele propôs, ó, 4 mil a gente gasta em reparos na unidade, certo? Em reparos na unidade, 6 mil na compra do material pedagógico. Aí vem as alternativas, né? O diretor José está correto porque a lei permite gasto com reparos e aquisição de material pedagógico. B, está errado porque a lei não permite que o recurso seja usado para reparos na unidade. C, está errado porque a lei não permite a aquisição de material pedagógico, devendo o recurso ser investido em 100% de estrutura na infraestrutura física. D, está errado porque a lei estabelece que, no mínimo, 50% deve ser gasto em infraestrutura física. E está correto em partes porque a proporção de gasto com material pedagógico deve ser, no mínimo, de 50%. Então, vamos lá. Aí, diante do que a gente estudou, vamos responder. O diretor está correto? Não. Porque a lei permite gasto, sim, mas a proporção que ele colocou aqui está errada. Portanto, não é A. A lei permite gasto com reparo e aquisição de material pedagógico? Permite. Só que a proporção que o diretor José fez aqui não está de acordo com a lei. Então, ele não está correto. O erro aqui é que o diretor José, ele não está correto, certo? Está errado? Ele está errado. Porque a lei não permite que o recurso seja usado para reparos? A lei permite, sim. Então, isso aqui, essa alternativa também está errada. Está errado. José está errado. A gente já viu isso. Porque a lei não permite a aquisição de material pedagógico. A lei permite a aquisição de material pedagógico. Então, está errado aqui. Está correto em partes, porque a proporção de gasto de material pedagógico deve ser no mínimo 50%? Não, a lei não fala isso. A lei fala o quê? Que, vamos lá, José está errado, porque... Por que o José está errado? A lei estabelece no mínimo 50% de gasto em infraestrutura física. Portanto, gabarito letra D. Olha, uma questão legal, né? E por quê? Porque usou até uma porcentagem aqui, né? José recebeu 10 mil, só que ele propôs comprar 6 mil de material pedagógico, então ele propôs gastar 60% de material pedagógico, né? Ele propôs 60% de material pedagógico e apenas 40% em reparos, né? E a lei diz que tem que ser pelo menos, no mínimo, 50% em infraestrutura física, que é os reparos lá, pequena monta, que eu expliquei para vocês. Portanto, essa proposta que o José fez não está de acordo com a lei. E aí, gabarito letra D. Interessante isso, né? Gabarito letra D. Se cair essa aí, você não vai errar, né? Você não vai errar. Aqui, não atrapalhei não a questão, porque aqui não tem nada escrito. Então, você não vai errar mais essa questão e vai acertar e vai lembrar dessas questões do, no mínimo, 50% em estrutura física, o que eu acho bastante razoável e interessante. Bom, olha só outra questão. De acordo com a Lei 2632, os recursos da PM podem ser gastos com os seguintes itens, exceto, então, aquisição de material permanente, na letra A, manutenção e conservação de pequenos reparos na unidade municipal, letra B, no desenvolvimento de atividades educacionais, letra C, gasto com pessoal, letra D, nas despesas com serviços contábeis. Ficou fácil, né? Ficou fácil depois da nossa explicação, mas o que acontece? Esse tipo de pergunta em prova é justamente para verificar aquela pessoa que não leu a lei 2632 e que vai para a prova lá para tentar a sorte, né? Então, aí vai eliminando esses que vão tentar a sorte, a não ser que a pessoa dê sorte e responda ali correto. Por quê? O que não pode gastar com os recursos da PM? A gente já viu, gastos com o pessoal, né?
Esse não pode. Esse é o nosso exceto aqui. Por quê? Despesa com serviços contábeis pode? Pode. Desenvolvimento de atividades educacionais pode? Pode. Né? Isso aqui está certo. Pequenos reparos? Pode. Material permanente? Pode. Olha que legal. Né? Então, o que não pode é gasto com despesa pessoal. Tá certo? Então, esse aí não pode. Ok? Olha só, gente. Então, mais uma vez, convidando vocês a... Fábio, eu quero adquirir o curso. Tem lá o link com desconto para vocês, né, do canal do professor Fábio Inácio, lá no Já Passei. No Já Passei tem educação, tem vários professores, né? Tem eu, tem uma galera lá que dá todo o conteúdo do concurso público, certo? Então, se você se interessar, tem aí no link, tá bom? Se você quiser colaborar com o canal, adquirindo o curso, você colabora. Se você quiser colaborar com o canal pelo Valeu, também, tá bom? Sucesso aí. Quero ver vocês em Santos, né? Eu brinquei falando, quero ver vocês indo na padaria, quem não é de Santos, quem não é da Baixada Santista, ali, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Itaém, Mongaguá, Peruíbe, né? E demais cidades ali próximas do litoral norte, do Vale do Ribeira, a galera já conhece, né? Lá em Santos, quando a gente vai na padaria, ou em Cubatão, ou em São Vicente, ou no Guarujá, enfim, a gente vai comprar o pão francês, a gente fala média, né? Eu quero 6 médias, né? Não é pão francês. Então, para a galera que não conhece lá o litoral, né? E quando é pão doce, aquele pão que tem aquele marronzinho em cima, aquele açúcar, né? A gente fala pão de cará. Aliás, o cará é um patrimônio da Baixada Santista. Então, quero ver você lá na Baixada, curtindo as praias da Baixada Santista, ou mesmo a serra e as cachoeiras lá em Cubatão, tá bom? Seja bem-vindo aí e sucesso nesse concurso. Até mais.